Abre aí a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 8. Hoje ainda tenho que estar aqui com meu esboço, não deu tempo nem de digitar. Lucas capítulo 8, versículo 4. Obrigado, irmãos, Deus abençoe. Falar sobre a parábola do semeador. Raízes profundas, queridos, são raízes que vai te afirmar em Jesus. São raízes que vai te estruturar na presença de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus, você que está nos assistindo, você que está aqui na casa do Senhor. Aleluia. Quantos acharam? Dê um glória a Deus aí. Lucas capítulo 8, vamos ler do 4 ao... que diz assim: uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. E quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear. E quando estava algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos ou pelos pássaros. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio do espinho, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes, caíram em terra boa. Declara assim: terra boa, ou terra fértil. Amém? Glória a Deus. E as plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente, ou 100 por um. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Deus, essa é a tua palavra. E como a sua igreja, como ministro do Senhor nessa noite, que o Senhor possa, Pai, ministrar ao meu coração a tua palavra, para que possamos, Pai, ser sementes lançadas em terras férteis, onde queremos produzir como sementes que vai cair em uma boa terra, iremos crescer, iremos produzir 100 por um, em nome de Jesus. Essa é a tua palavra, Deus. Te agradecemos. Amém. Querido, hoje eu estava me preparando para vir para o culto, e aí comecei a analisar, comecei a pensar nessa palavra. E eu me lembro certa vez, eu ministrei essa palavra aqui. E eu comecei a analisar que nós vemos que são 4 tipos de solos. E vemos que esse solo, nós vemos que esse solo, nós vamos ver que são 3 deles, são solos que ele não pode produzir nada. São solos que ele não pode, quando você lança semente, ele vem dar alguns frutos. E eu comecei a ver que esses 3 lados negativos e um positivo, que é o lado da terra boa. E eu comecei a observar que muitas das vezes a tentativa das coisas negativas, das coisas até mesmo malignas contra as nossas vidas, muitas das vezes elas tentam, como eu analisando, né? 1, 2, 3, 4 e até mais vezes. Enquanto as coisas de Deus, com apenas uma
terra fértil ou uma palavra do Senhor que seja, ela vai fazer você vencer. Ela vai fazer você crescer. Ela vai fazer você ser alguém que entende os propósitos de Deus. E analisando esse texto, nós começamos a entender que esses 4 tipos de solos, para você querer semear, você tem que escolher um desses solos. Claro que iremos escolher o melhor solo, a melhor terra, o melhor lugar para lançar a nossa semente. Porque até então, queridos, a lei da semeadura, ela é muito forte com as pessoas, ela é muito forte com a igreja, porque tudo aquilo que você semeia ou semear, você vai colher. Tudo que eu semear, eu irei colher, certo? Se eu semear em terras ruins, que não dá fruto, infelizmente eu vou colher algo que não dá nada, algo péssimo. Mas se eu lançar em terra boa, com certeza eu vou ganhar algo bom de Deus, ou algo bom daquilo que eu plantei. E quando nós começamos a entender essa palavra, quando nós começamos a analisar, nós precisamos entender, querido, que Jesus, ele é uma terra fértil. Jesus é alguém que, quando nós nos doamos para Ele, nos entregamos para Ele, Ele vai te fazer você crescer, Ele vai fazer você multiplicar, Ele vai fazer você ser alguém que tem a visão do reino de Deus de uma forma diferente. Independente de como você chegar na casa do Senhor, ainda que você chegue como alguém que tem um foco totalmente ao contrário daquilo que Deus tem para a tua vida, quando você começa a entender os propósitos do Senhor, a sua história começa a ser mudada. Tudo aquilo que você tem desejado no teu coração vai mudar, porque o seu foco ele está onde? Nas coisas do Senhor, naquilo que Deus preparou para você. Só que muitas das vezes não é bem assim. Muitas das vezes nós tropeçamos, muitas das vezes pisamos em espinhos, porque muitas das vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor tem lá na frente preparado para nós. E às vezes nós paramos e nos perguntamos: poxa, pastor, já tem tanto tempo que eu já conheço o Evangelho, tanto tempo que eu já estou nessa caminhada, mas as sementes que eu lanço, ou eu mesmo me lanço nos braços do Senhor, nada vai acontecer, parece que tudo está se passando. Realmente, querido, nós fomos muitas das vezes lançados, tantos anos, fomos entregue a nossa vida de corpo e alma tantas vezes, no reino, ou nas coisas de Deus, mas às vezes por uma pequena coisinha assim que acontece, nós não importamos. Eu entendo com isso. Quando essas situações acontecem, querido, muitas das vezes com as pessoas na igreja, que ainda não tiveram uma real experiência com o Senhor, é porque ele não está com as suas raízes profundas no Senhor Jesus. Aqui Jesus, quando nós lemos, ele está aqui orientando sobre um homem que saiu para semear. E quando ele sai a semear, havia grandes multidões. E esse semeador, ele começa a largar as sementes caindo, quando nós lemos aqui em várias terras, vários solos. E muitas das vezes, a igreja ela é assim. Muitas das vezes as pessoas, elas vivem dessa forma, elas sendo não cristã. Muitas das vezes ela tem deixado suas sementes cair em terras que não vão dar frutos. Aí passa anos e anos e muitas das vezes as nossas sementes não estão aprofundadas, ou seja, enraigadas
enraizadas naquele solo que vai crescer. Um solo que vai, quando você semear, a sua história vai mudar. E quando nós vemos a primeira semente que ela cai ali na beira do caminho, essa semente não estão o quê? Com as raízes firmadas no seu projeto. As raízes não estão firmadas naquilo que você tem colocado diante de Deus, porque são aquelas que caiu ali na beira do caminho. E ali o pássaro, por ela até cair no meio do caminho, o pássaro, ou os espinhos, ou tantas outras coisas, as setas do inimigo, elas se lançaram diante de você. Quando Jesus dá essa explicação, às vezes ele já sabia que os discípulos eles iriam passar por algumas provações, como a igreja passa hoje. E às vezes, querido, você tem projetado, você tem sonhado, tem passado anos e anos, e às vezes você ainda não conseguiu entender o propósito de Deus para a tua vida. Se essa semente caiu na beira do caminho, são sementes que muitas das vezes nós perdemos na beira do caminho, ou seja, os seus sonhos que muitas das vezes foram perdidos, aquilo que você sempre pediu ao Senhor, e às vezes você, por muitas das vezes perder a fé, perder a força, o inimigo veio, querido, e tentou te parar, tentou te frustrar. Mas ainda assim, você ainda se levanta e sai a caminhar ainda. Você se levanta e continua. Só que, muitas das vezes, acaba perdendo tudo. E o devorador, querido, ele vai fazer o quê? Vai tentar, muitas das vezes, não deixar você se erguer, não deixar você levantar a sua cabeça, para que você chegue a ter um solo, para que a sua vitória chegue. Muitas das vezes, querido, a pessoa que nós passamos a confiar, ela se levanta no meio dessa caminhada, às vezes dentro da tua própria casa, pessoas que da família, pode muitas das vezes se levantar contra você, tentando te frustrar. São sementes que não conseguem se levantar, crescer, e elas querem tentar te parar, elas querem tentar frustrar os teus sonhos. São pessoas que nunca conseguiram chegar aonde Deus vai fazer você chegar, e quando ela olha para você, ela começa a tentar parar os teus projetos, ela começa a tentar te fazer andar para trás, para você não prosseguir. Tenta te humilhar, tenta desfazer todos os teus projetos, e tentam tirar aquilo que você quer viver na presença de Deus. Começa a tentar te tirar dos cultos, começa a tentar te tirar a sua fé, começam a tentar tirar a sua fidelidade com o Senhor, quando você dizima, quando você oferta o seu tempo para o Senhor. Na caminhada, vamos encontrar vários tipos de pessoas, que quando você lança sua semente, você pensa que lançou em boa terra, elas vão estar ali tirando, tomando as suas sementes. Porque muitas pessoas sabem o seu potencial. Muitas pessoas sabem aonde você quer chegar. Amados, quando olhamos aqui também, na segunda semente, ela caiu no meio de quê? De muitas pedras, e brotaram e secaram por não ter umidade neste solo. Não havia
As pedras impediram. As pedras foram algo de tropeço para muitas vidas que estão tentando se erguer. Querido, quais são as pedras que têm se levantado nos seus caminhos e têm feito você tropeçar? Existem várias pedras, querido, que estão no meio da nossa caminhada. Mas nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. As sementes, querido, elas tentaram até mesmo se erguerem, mas não conseguiram, porque as pedras se levantaram no teu caminho e te fizeram tropeçar. E lá na semente, ela não deixou a semente ter raízes, porque era um lugar que não tinha algo para tratar as raízes. E muitas das vezes é assim que tem acontecido com a igreja. Essas pedras, elas muitas das vezes te fazem tropeçar, faz você perder as suas forças, faz você perder as suas expectativas de vencer. Querido, quantas vezes as suas expectativas elas são frustradas? Quantas vezes as suas expectativas elas são paradas? Porque você depara com essas pedras nos seus caminhos, você acaba se atrapalhando, acaba se perdendo até mesmo o seu foco daquilo que você quer, aonde você quer chegar. Você precisa, querido, acreditar que, ainda que existe pedras, pássaros, espinhos e tantas outras coisas no seu caminho, pode ter certeza que você vai chegar onde nós vamos falar daqui a pouco, numa terra fértil, que é onde o Senhor quer te colocar. E quando vemos aqui a terceira semente que caíram no meio dos espinhos, eles cresceram junto com os espinhos, mas o espinho sufocou as sementes. Ou seja, querido, tudo que você planejou, sonhou, até mesmo projetou, como já falei lá no início, foram mortos, foram frustrados, e você não viu a sua conquista. Quantas conquistas você tem projetado? Quantas coisas você tem desejado aí no teu coração? Mas aparecem tantas coisas no caminho que parece que nós não vamos chegar. Nós não vamos crescer, parece que nós não vamos multiplicar. Parece que os projetos que nós sempre preparamos, eles nunca vão estar aonde nós queremos. Mas, querido, e quando você começa a deparar, achando que não vai conseguir, querido, gerar outros frutos, e quantas vezes você às vezes fica imaginando que tudo está te abandonar, todos te abandonaram. Talvez você esteja pensando que o seu futuro, que você preparou diante de Deus, ele não vai chegar, não vai ser solucionado, aqueles problemas. Mas deixa eu te dizer, querido, que Deus, Deus não tem florescido muitas das vezes em alguma dessas sementes, elas não têm estão enraizadas, é porque ela não encontrou um lugar para crescer. Mas eu creio que hoje você está aqui, porque você está crendo que você
está semeando em bom lugar, em boa terra. Uma terra que vai fazer você crescer. Uma terra que vai fazer você ser alguém que vai ser o espelho para muitas pessoas lá fora. Deus, querido, Ele quer florescer na tua vida. Essas sementes, querido, elas vão crescer. Mas você precisa ser enraizados no Senhor. Você precisa deixar o Senhor em você. Aquilo que as pessoas vão olhar e vão ver que você está realmente alicerçado em Cristo. Eu preciso estar em uma boa terra. Querido, não se sintam mais sufocados pelos espinhos, pelas pedras, pelo inimigo ou pelo que tentam muitas das vezes te roubar aquilo que Deus prometeu a você, aquilo que já está preparado para a tua vida. Não permita que aquilo que Deus já disse que você vai conquistar, venham se frustrar. Não permita que o inimigo se levante e te roube tudo que Deus tem para a tua vida. Querido, nós precisamos erguer a nossa cabeça e confiar que o Senhor, Ele é quem faz a igreja dele vencer. Quantas pessoas têm ido por caminhos errados? Quantas pessoas têm lançado as suas sementes em solos que não vão dar frutos? Quantos sonhos e projetos desperdiçados quando nós deparamos a nossa sociedade? Às vezes conversamos com pessoas que nunca lançaram os seus projetos, como eu e você lançamos os braços do Pai, ou até mesmo como nós nos lançamos em Jesus, como ele se fosse uma própria terra fértil, uma terra que faz você produzir, uma terra que faz você ser vencedor. Quando você planta algo bom, você colhe algo bom. Temos vivido, querido, na nossa sociedade, pessoas que só lançam coisas negativas, pessoas com pensamentos só de coisas erradas, e olham para as circunstâncias, esquece que existe um Deus, esquecem que existe ainda uma oportunidade de estar enraizado em Jesus. Quantas pessoas nesse meio dessa quarentena que temos vivido, não tem vivido um propósito que você tem vivido? Não tem não tem tido pensamentos positivos que você está tendo? Porque hoje você começa a entender que ainda as suas sementes caíram na beira do caminho, outras no meio dos espinhos, no meio das pedras, outras nos espinhos. Mas você sabe que uma delas caiu em lugar bom, que é você, que é a igreja do Senhor. Querido, a sociedade ela tem vivido um tempo como uma terra péssima para ser plantado algo. Quando você liga a televisão ali, é tão terrível que você não consegue assistir. Músicas, muitas das vezes você coloca para ouvir, e às vezes você trocando de rádio, você escuta algumas músicas, passa algumas pessoas com os rádios altos. Você não consegue entender se quer uma palavra que só sai coisas negativas. Palavras até mesmo de derrota. Palavras que colocam as pessoas para baixo. E aqueles que não entenderam que ali não é uma boa semente para ser lançada a sua vida, que é apenas ilusão, que é apenas momentâneo, elas vão sofrendo. Elas vão passando como a multidão.
apenas impressionando que tem uma fé em Deus, mas ela mesma não tem vivido para Deus. Mas graças ao Senhor, que Deus tem levantado um povo que está aqui para andar no meio dessa multidão e apregoar o Evangelho de Cristo. Mostrar que existe uma terra que ela pode lançar, semear, e ela vai colher. Quantas pessoas têm se perdido nos nossos dias? Quantas pessoas têm chorado por não ter mais força? Talvez você que me assiste, você já não tem suportado mais, tem visto as suas sementes como se fosse você vai pegar a água na torneira, os dedos abertos assim, ou uma peneira, melhor dizendo, você vê aquela água caindo, você não consegue segurar aquela água. Talvez sua semente está assim, você está no meio da multidão, essas sementes você vê cair, o inimigo vai e rouba. Cai outras pedras de tropeço, te faz você pecar, errar. Os espinhos te sufocam. Mas o Senhor nessa noite tem uma esperança e uma expectativa para a tua vida. O Senhor tem algo hoje especial para a tua vida. É preciso crer e passar a viver uma vida diante desse Deus Todo-Poderoso. Aonde a sua semente vai ser lançada e você vai crescer como um bom líder, como um bom pai de família. Você vai crescer como um bom profissional, porque você está semeando em Cristo, semeando nos projetos de Cristo. Ei, querido, só vai durar na presença de Deus todos os seus projetos, seus sonhos, só serão vencidos. Seu ministério será com excelência quando você estiver enraizados no Senhor. Só seremos vencedores quando nós decidimos a viver para Cristo, a viver com as nossas raízes profundas em Jesus. Deus quer, querido, levantar uma igreja que compreenda esses propósitos. Somente, querido, permanecemos no Senhor. Só será possível, querido, dar fruto se você, querido, entender que o Senhor venha fazer parte da tua vida. Que o Senhor venha mudar a sua história. Somente Ele pode nos ajudar a vencer. Somente Ele pode nos estruturar diante da presença dEle. São 3 tipos de solo, querido, que nós vimos, que não podemos semear. São 3 tipos de solos que nós não podemos viver tentando, porque ele vai frustrar os teus sonhos, ele vai frustrar a tua vida, e ele vai te parar. Mas esse solo, querido, fértil, que é o 4º solo, quando você semear nesse bom solo, você vencerá. As raízes, elas vão ficar nesse solo, e você florescerá. E você, querido, pode ter certeza, vai viver uma vida plena diante do Senhor. Pode ter certeza disso. Acredite. Lance as tuas sementes no Senhor. Lance a sua vida no Senhor Jesus. Porque Ele é o melhor solo que nós temos. Você que me assiste, a sua oportunidade é hoje de se lançar aos braços do Pai. Não pense que tudo acabou. Não pense que tudo já chegou ao fim. Ainda há uma oportunidade. Jesus te chama para ser lançado aos braços dele. Quando você pensa que está só,
Ele está cuidando de você. Ele cuida da igreja. Ele cuida daqueles que desejam, aqueles que creem no Senhor Jesus. Buscai, querido, o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque mesmo ao Senhor, se entrega mesmo ao Senhor. Querido, tudo vai dar certo para você, tudo vai dar certo naquilo que você tem colocado diante do Senhor, na sua família, no seu ministério, porque você está crendo que você está no lugar certo. Você está crendo que você, a partir de hoje, entendeu que o Senhor é o melhor lugar de estar depositando a sua fé. Eu preciso depositar a minha fé no Senhor. A minha semente precisa ser lançado nos braços do Senhor. É Ele que vai te fazer frutificar. É Ele que vai fazer você crescer, vai te forjar, vai te formar, querido, nosso caráter, como homens e mulheres que enxerguem com um olhar espiritual, que olhem para aqueles que ainda não entenderam, e vá lá e ajude, e sustente, com uma palavra poderosa do Senhor. Querido, da raiz afirmada em Cristo, pode ter certeza que você vai trazer vida e esperança para um mundo que vive perdido, para as pessoas que não conseguiram enxergar que há uma oportunidade para eles. Sou eu e é você que vamos trazer esperança no nome de Jesus. Somos nós, como igreja do Senhor, que quando semear a palavra, quando ministrar por uma pessoa, ou até mesmo estar próximo de uma pessoa, porque agora não podemos abraçar, não podemos estar tocando em ninguém, mas quando pudermos, vai fazer a diferença. Mas apenas a tua presença, eu creio, você pode mudar a história das pessoas. Querido, e quando as raízes estão profundas, nós recebemos uma unção especial de Deus. A nossa vida, ela começa, querido, a ser diferente. Quando você entende o projeto de uma boa terra, existe uma unção especial sobre a tua vida. Existe uma unção de Deus sobre as nossas vidas. É assim que o Senhor quer fazer comigo e com você. Seja alguém que dê frutos, seja alguém que se lance nos braços do Senhor. João 15, ele diz o seguinte no versículo, João capítulo 15, versículo 5, ele diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados ao fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo, e a minha palavra continuar em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando você produz muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. É isso que o Senhor quer que eu e você façamos. Estejamos enraizados nele, querido. Nós não fomos escolhidos para ser lançado fora. A igreja não foi escolhida para ser lançado no fogo eterno, não. Ela foi escolhida para estar com o Senhor. Ela foi escolhida para estar bem pertinho do Pai naquele grande dia. Você, querido, é alguém que quer viver uma vida com o Senhor. Nós não podemos mais, querido, viver em religiosidade.
apenas conhecendo o Evangelho, vamos aos cultos, lemos a Bíblia, mas não somente isso que Jesus te chamou. Jesus te chamou para multiplicar. Jesus te chamou para discipular. Jesus te chamou para ser pessoas capazes de ajudar outras pessoas. Amém, queridos? Esse é o propósito da igreja. Ai da sociedade se as igrejas estivessem com os braços cruzados. Querido, muitas das vezes tem pessoas que estão achando até loucura da igreja estar aberta. Tem pessoas, se puderem, ela não deixa a igreja estar aberta. Ai daqueles que tentam se levantar contra a igreja do Senhor. Porque a igreja ela foi levantada na terra, querido, para ajudar aqueles que estão precisando de conhecer a luz, que é Cristo. De conhecer bons lugares, que é o Senhor. E graças a Deus que a igreja está de pé. Passamos por provações, vimos aqui quantos espinhos, vimos aqui as pedras, mas nós permaneceremos de pé, em nome de Jesus. Que Deus possa sempre estar nos sustentando, querido, nos momentos difíceis. Querido, quantas pessoas se aproximarem, elas vão sentir, querido, o sabor desse fruto. Esse sabor de como você fosse uma árvore que tem um belíssimo fruto. As pessoas querem sentir prazer de estar ao seu lado, de estar perto de você. Quando ela estiver perto de você, ela vai se sentir bem. Quando ela estiver perto de você, ela vai se sentir com o coração tranquilo, porque ela entendeu foi que você é alguém que conhece o Evangelho de Cristo. Não deixe de frutificar. Quando muitos chegarem até você, sou eu e é você que vai ajudar esta pessoa. Somos nós, como igreja de Cristo, para poder estar ali com os braços e as mãos estendidas, para ajudar aqueles que precisam. Você cresce, querido, como árvore que dá bons frutos, como árvores que tem dos melhores frutos. E essa árvore é você. Essa árvore somos nós, somos escolhidos para dar algo melhor para aqueles que precisam. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se somos o sal dessa terra e a luz do mundo, querido, então nós precisamos fazer algo diferente. Precisa existir sabor em nós. Precisa existir algo bom em nós, para que as pessoas sejam bem recebidas quando você chegar perto. Venham te olhar de forma diferente, de forma que ela venha sentir paz no coração. Seja alguém, querido, que dê frutos e frutos bem enraizados no Senhor, e que ensine a outras pessoas a serem como você, como eu, na presença de Deus. Deus, querido, é satisfeito com o resultado do tempo da fruta, ou seja, temporão. Mas o nosso negócio não é da mudança dos frutos, que muitas das vezes você vai ali, pega aquele fruto e ele ainda não está bom. É fruto que dá fora de época. Não são esses frutos. Não somos nós, não somos essas árvores que estaremos dando esses frutos apenas por etapas da vida. Não. Temos que ser frutos
vamos dar, querido, frutos. Todo ano, todos os dias da nossa vida na presença do Senhor. Algo que dá sabor, que dá alegria de quando as pessoas estiverem conosco. Dá prazer de conversar com você e sentir algo bom. Esse é o fruto que o Senhor quer que sejamos. Não fruto para um mês, para um ano, uma década, mas sim para a vida toda. Para o impacto de uma geração. Um impacto até que Ele venha. Esse é o fruto que Ele quer de você. É você, como árvore plantada em uma boa terra, irá dar frutos bons. Mas que fruto é esse, pastor, que tanto o senhor fala? Pessoas que vão chegar até você. Você vai ter uma palavra de confiança, uma palavra de fé para aquele coração que já está ali totalmente deslacerado. Já está ali totalmente desanimado. Aí entra você com uma palavra amiga, um abraço, com algo bom de Deus. E essa pessoa vai se sentir bem. Você, querido, precisa estar bem enraizado em Jesus. Quando mais enraizado, você será mais resistente e terá mais resistência quando você estiver dando seu fruto. Você imagina uma mangueira, você vê que ela dá às vezes ali, né, as suas, fugiu o nome, como é que chama? Raízes e depois vai fugir o nome. Tronco, né? Você vê que elas são bem grossas. Mas imagina quando ela está cheia de manga. Se ela fosse fininha, ela não ia suportar. Ela ia quebrar. Mas você vê que ela tem um sustento desde a raiz, né? E o seu tronco, quando começa a espalhar as folhas, os frutos, ela está ali enraizada, não quebra à toa. É assim que o Senhor quer fazer com você. É assim que o Senhor quer fazer comigo. Sermos assim, querido, afirmados mesmo em Cristo. Porque muitos chegarão até você, seja na escola, na faculdade, no trabalho, onde você estiver. E você vai estar ali, como alguém que está ali plantado em Cristo. Como alguém que tem algo de Deus para aquela vida. Como alguém que tem algo especial que o mundo lá fora não tem. Que na nossa sociedade ou cidades vizinhas não tem. A não ser a Cristo para a vida eterna. Precisamos, querido, estar bem enraizado em Jesus. Porque tenho certeza que quanto mais enraizados, mais fruto iremos dar. Já vou terminar, querido. Já estou terminando. Nós precisamos aprender algo. Deus tem que nos tornar maior por dentro do que por fora. Ou seja, quanto mais você estiver enraizado em Jesus, quanto mais o seu coração estiver voltado no Senhor, melhor serão os seus frutos. É muito bonito, sim, as folhas, os frutos, quando você olha aquela coisa linda na árvore. Mas por dentro, se você não estiver bem estruturado como essa boa árvore, ainda que venha dar bons frutos bonitos, você não vai suportar. Esteja mesmo, querido, por dentro, ou seja, com seu coração voltado no Senhor, com a sua vida pautada no Senhor, com a sua vida totalmente entregue ao Senhor. É isso que vai fazer a diferença. Se você olha para a mangueira e vê aqueles frutos bonitos, gostosos, é porque a raiz dela está bem profunda, para ela sustentar aquela beleza das frutas, das folhas, dos galhos que estão ali. É assim comigo e é assim com você.
para que você tenha essa face linda, esse corpo bonito, essa vida abençoada, é porque você está alicerçado, ou seja, está enraizado em Jesus. O seu coração, a sua vida está no Senhor. Você tem vivido no Senhor. Isso que nós precisamos tomar posse. Deus quer agir, querido, no seu secreto. E quando Ele age no nosso secreto, o impacto será muito mais forte lá na sociedade, ou seja, lá no mundo. Seja alguém que dê liberdade no seu coração, na sua vida em particular ao Senhor. Amém, querido? Lugar escondido é o lugar que Deus quer permanecer e valorizar. O seu coração. O seu coração é algo que somente Deus conhece. A sua vida. Somente o Senhor conhece. Então, querido, deixa o Senhor cuidar da tua vida. Deixa o Senhor te ensinar os caminhos que você precisa. Permita-se que o Senhor, Ele é o único que pode fazer você florescer aonde você estiver. E fazer as pessoas florescerem como você. Amém, querido? Você que está na tua casa, no teu trabalho, permita que o Senhor seja essa terra da tua vida. O seu coração hoje seja alguém que Jesus possa chegar e tocar e transformar a tua vida em nome de Jesus.